Uma boa execução não salva uma ideia ruim. Será que isso é mesmo verdade? Será que existe ideias que são ruins e ideias que são naturalmente boas? Mas antes de entender a como ter uma boa ideia, vamos entender o que é uma boa ideia. A ideia é a parte inicial da construção de um projeto criativo, como um livro, filme ou mesmo um mangá. Podemos entender ela como o básico conceitual daquilo que pretendemos criar, o que vem antes de tudo, como, por exemplo, um menino que queria ser o rei dos piratas, ou um jovem que queria dar uma morte digna àqueles que conhecia, ou um adolescente que queria matar todos os seus inimigos. Todas essas ideias, que parecem simples à primeira vista, se derivam para arcos, histórias e desenvolvimento de personagens. Então, a resposta para se é possível uma ideia ser ruim? Não existe ideia ruim, mas existe sim desenvolvimento ruim. Porém, não é algo que eu vou falar nesse vídeo, sinto muito. Beleza, então. Tudo que eu preciso fazer é só ter ideias. Mas tem aí outro cuidado que você deve ter ao fazer isso, que é não deixar suas ideias genéricas demais. Um bom exemplo disso é um anime ou mangá que trata de um cara que morreu e foi para outro mundo. Convenhamos que isso não é muito criativo. Uma ideia que soe muito vaga ou pouco específica é o que pode tornar a sua obra bem vazia de conteúdo. Claro que não precisa ser nada profundo, mas o suficiente para chamar a atenção. Por exemplo, em uma floresta mal falada, um jovem adentrou nela por desafios dos seus amigos. É algo bem simples e bem direto. A gente entende o contexto superficial, porém, ainda tá com uma cara meio genérica. Melhorando ela, ficaria dessa forma aqui. Em uma floresta em que acidentes graves sempre acontecem com viajantes, um garoto cego é forçado a provar sua coragem aos seus amigos. Viu a diferença? É apenas algumas abundâncias de palavras que acabam alterando o sentido completo da frase, o que acaba gerando uma curiosidade e até mesmo um interesse em o que vem depois. E disso, poderíamos desenvolver muito mais essa ideia base. Quem é o garoto? Que floresta é essa que foi mencionada? O que queremos que o leitor sinta quando ele receber essas informações? Podemos pensar tudo isso como uma base pré-estabelecida. Agora, o que você precisa para ter ideias? E antes de a gente entrar nesse tópico, eu quero que você entenda um conceito bem básico. Lixo que entra é o lixo que sai. Obviamente, essa frase não é minha, mas ela faz todo sentido. Como você acha que uma pessoa que consome TikTok o dia inteiro vai conseguir ter boas ideias? Primeiro, o TikTok é volume, então você assiste 10, 20 TikToks, muito facilmente. E segundo, você assiste de maneira passiva, você não precisa pensar naquilo que você está assistindo. Você simplesmente só assiste e se deixa levar pelo algoritmo. E por que isso daqui é um problema? Primeiro, que vídeos curtos não vão te agregar nada na maioria das vezes. E segundo, que literalmente o seu cérebro atrofia, já que você não usa ele enquanto você está assistindo os vídeos. E quando falamos de ter ideias, estamos falando justamente de usar muito o nosso cérebro. Então não consome TikTok, Shorts, nem Reels, porque isso derrete o seu cérebro. Posto isso, a nossa primeira ação é deixar os pensamentos fluírem. Cara, deixa sua mente trabalhar em paz, não precisa forçar nada. Só de você existir, as ideias vão começar a surgir com o tempo. E quando isso acontecer, sempre tenha ao seu lado um caderno onde você possa anotar ali as ideias. Sim, é para anotar. E de preferência, algo escrito na mão, porque se você for deixar para o seu cérebro lembrar depois dessa ideia, você vai esquecer. Então, cara, lava os pratos, vai jogar, desenha alguma coisa, e quando uma ideia surgir na sua cabeça, você vai lá e anota. O próximo ponto se conecta bastante com o primeiro ponto citado, que é de não consumir conteúdo, onde ele é: consuma conteúdo, mas conteúdo de qualidade. Séries, filmes, jogos, livros. Sim, eu sei que você não vai ler, mas esse tipo de mídia existe e vale a pena ser vista. Então, só fica aí a curiosidade.
Ponto que deve prestar atenção, mesmo que seja válido assistir mídias que estão no hype, assista também conteúdos que você não goste tanto ou que já ouviu falar, mas não tem tanto interesse, porque isso ajuda muito. Conteúdos diversos ajudam a gente a aumentar o nosso leque de opções na hora de ter ideias. Tá, mas por que eu deveria ter todo esse trabalho? E a resposta é bem simples. Conteúdo que entra é conteúdo que sai. Se você consome conteúdo de, entre aspas, alta qualidade, os pensamentos filtrados que você tiver daquilo podem surgir como ideias. Sabe quando você já pensou em algo muito da hora? Então, aquilo só pode ser pensado por causa de algo que você viu antes ou experienciou antes. Agora vamos supor que você queira começar agora mesmo a ter ideias. Como você poderia fazer isso? Para isso, vamos usar uma espécie de, entre aspas, fórmula básica que funciona aqui muito bem. Que basicamente se trata disso daqui, e usando ela seria mais ou menos algo nesse sentido. Primeiramente, temos a primeira parte. Nela, escolhemos um objeto mais uma emoção. E literalmente pode ser qualquer coisa mesmo. Como martelo e tristeza, ou vaso e medo. Qualquer coisa literalmente serve. E então a gente se pergunta, e se? Logicamente, não falamos em si, mas aí começamos a pensar quais opções nós teríamos para isso. E se um martelo tivesse a capacidade de deixar um lugar com um ar triste sempre que martela com um prego? Ou e se um vaso pudesse armazenar o medo das pessoas dentro dele, sempre que estivesse dentro do ambiente em que isso acontecesse? E assim vai, a criação é ilimitada, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e a gente se vê numa próxima, tá? Adiós. E lembre-se, este daqui é apenas o início.